boa noite, caros amigos, né, que fazem parte desse canal, Papo Reto Comunitário, que estão sempre conosco. Eu sou Eli, faço o programa com Margarida Minervina, da Associação Despertar Sabedoria Sol Nascente. Vocês ficaram sem me ver um tempinho, mas eu já estou de volta, novamente aqui apresentando com vocês. Senti muitas saudades de estar aí com vocês mais uma vez neste canal. Lembrando que o Papo Reto Comunitário foi uma iniciativa para poder aproximar você, a comunidade, com a gente aqui da TV Estação, para a gente estar discutindo algumas questões referentes à nossa comunidade e trazendo, com certeza, aí informações, né, informações que possam, de alguma forma, ajudar a nossa comunidade e tratar dos assuntos diários do dia a dia, que muitas vezes são assuntos que nos deixam realmente aí em dúvida de algumas ações governamentais, como também a gente também busca trazer algumas soluções ou, de alguma forma, informando ou denunciando algo, né? Que assim é um programa que a gente, de alguma forma, conversando com vocês, trazemos aí para a gente estar sempre conversando e falando sobre essas questões diárias da nossa comunidade. Então, convido vocês agora a estar aqui comigo, né? Para a gente tratando, com certeza, de como se deu aí um pouquinho a nossa eleição de 2018. Eu espero que vocês estejam satisfeitos com os resultados. Nós temos uma turma aí que foi prejudicada, né, devido a alguns indeferimentos. A você que estão aí de alguma forma e que estão apreensivos, espero que dê tudo certo. Eu acho que tudo vai ser resolvido, né, conforme a lei. Então, nós temos o TSE aí que se faça presente e que não prejudique a esses candidatos que de alguma forma, se esforçaram bastante para poder estar ajudando o seu partido. Então, assim, eu não poderia começar o nosso programa sem a gente estar falando um pouquinho já sobre isso. Lembrando que nós falamos aqui de Brasília, Distrito Federal, nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. Você que está entrando agora conosco, participe com a gente do Papo Reto Comunitário, encaminhe suas ideias para a gente e também participe, de alguma forma, mandando aí uma solução de algum problema que, de repente, a gente possa divulgar aqui. Você, mulher, que, de alguma forma, teve mais presente nas urnas e que tenha aí representado ou tenha votado numa mulher, parabéns a você que, de alguma forma, trouxe esse resultado aí de 5 mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados. Então, assim, isso já foi um feito gigantesco, né? Desde 2006, nós não tínhamos ainda uma representatividade tão gigantesca. Então, gente, isso já foi muito bacana mesmo, porque ao longo do Papo Reto Comunitário, a Margarida, ela veio chamando e trazendo vocês para essas reflexões, né? Que era preciso a nossa comunidade participar, era preciso a comunidade feminina participar, e a gente tem que, muitas vezes, vestir a camisa. E nós, mulheres, temos que vestir a camisa. Então, a única forma de vestir a camisa, muitas vezes, é tentando também nos impulsionar, porque, como a gente sempre deixou falado que ninguém melhor do que nós, mulheres, para falar de nós, mulheres. Então, é preciso termos realmente sempre esse pensamento que, quando as coisas não vão boas, somos nós que vamos dar destinos e vamos mudar os rumos de tudo que está acontecendo, né, na nossa comunidade, porque a partir do momento que a gente muda os rumos, e nada melhor que um pleito eleitoral para poder a gente estar participando e estar dando a nossa participação aí, que pode ser acertativa ou não, mas dessa vez acertamos, e isso é importante. Então, eu digo para vocês que
nós temos que começar, então, hoje, dizendo que precisamos aproximar a política da vida das pessoas. Por que precisamos aproximar a política da vida das pessoas? Porque os que andaram na rua fazendo, de alguma forma, a divulgação dos candidatos, quem vestiu a camisa e que conversou com diversos eleitores, relatou que, felizmente, os eleitores, a grande maioria, já mostrava que votaria nulo, de alguma forma. E isso aconteceu. Vocês podem ver que nós tivemos diversos votos em brancos ou nulos. E se você puxar lá na pesquisa dos candidatos eleitos, e você busca a zona, por exemplo, eu estive olhando lá a zona eleitoral da Ceilândia, a 8ª zona eleitoral, né? Eu não tive tempo para poder ainda ver a 8ª, a 16ª, para dar uma checada, mas assim, eu andei lá pesquisando a 8ª zona eleitoral, e em diversas escolas nós tivemos aí algumas das escolas e algumas das zonas que tinham 300 inscritos, né? Representantes, né? 300 inscritos pelo título eleitoral, e nós tivemos aí 160 votos das pessoas que foram lá e votaram. Então, pensa bem, a gente perdeu muito. A gente perdeu muito. Imagina-se, imagina você, imagina-se não, imagina você. Se a gente tivesse tido aí a participação dessas 300 pessoas votando, com certeza a gente teria, de repente, aí mais mulheres colocadas aí, né? Como teríamos também, de repente, eleitos mais novos candidatos. Então, assim, a gente poderia ter mudado ainda mais a votação e, de repente, candidatos que mereciam, de repente, estar representando a nossa comunidade, não foram eleitos, porque, muitas vezes, pela nossa insatisfação, a gente acabou não votando ou participando ou se apresentando para ir à zona eleitoral votar. E isso, com certeza, deixou aí alguns candidatos que teriam oportunidade para trás. Eu vou dar um exemplo para vocês de um candidato, que eu vim pensando, vindo no meu carro para cá, eu vim pensando que nessa pessoa. Por exemplo, nós temos aí o Guarda Jânio. Eu vou falar dele porque ele é uma figura que tem participado aí mais de 3 vezes, né, da disputa eleitoral. E, mais uma vez, ele não conseguiu chegar, né, novamente ter uma cadeira e ser um representante nosso. Quero dizer que Guarda Jânio, eu o conheci ainda como quando era apenas um soldado não, quando era apenas um policial que ficava no cruzamento de Itaguatinga, Distrito Federal, né, e fazia uma política diferenciada. E eu realmente vim acompanhando, né, de alguma forma a trajetória dele, apenas como uma pessoa de fora que não participava dentro como diz, dentro do grupo dele, mas ele poderia ter sido, sim, eleito. De repente, se na zona eleitoral, onde tinha lá 300, se os 300 de repente votassem, quem sabe de repente ele não poderia ter sido eleito. Então, por que eu estou dando esse exemplo do Guarda Jânio e estou trazendo você para essa reflexão? Porque a não participação nossa, muitas vezes, traz um resultado que, às vezes, poderia ser melhor, ou, de repente, você poderia estar aí com uma renovação, que poderia ter sido eleita, e, às vezes, pelo fato de você não ter ido votar, não ter se apresentado, e isso aconteceu em diversos locais, diversas escolas, porque só na zona eleitoral, na 8ª zona, que tem diversas escolas, muitos votos, muitas pessoas não apareceram para votar. Então, tinham diversas. Tinha uma lá que eu vi lá que tinha 260, apareceu 150. Então, assim,
é muita gente que deixou de ir votar. E isso pode não parecer representar muito, mas na hora da soma dos votos, a gente vê que isso faz uma grande diferença. Então, assim, qual o apelo que eu faço como cidadã e como uma pessoa que está inserida na comunidade faz para você? Nós fizemos diversos chamados aqui à comunidade, a comunidade da Ceilândia, a comunidade de toda a cidade satélite, aonde o nosso canal chega para que as pessoas mudassem e renovassem. Que bom que nós renovamos de alguma forma, colocando aí 5 mulheres eleitas, né? Nós temos aí, lembrando que desde 1986, quando passou a ter o direito de eleger parlamentares, o DF nunca havia ultrapassado o limite de eleger 2 deputadas, né, federais. Então, a gente tem aí 2 deputadas representantes, né, agora. Então, a gente tinha, desde 1986, uma única. Então, isso é muito bom. Isso já melhorou, já. Então, nós estamos caminhando para a melhoria. Já chegamos aonde queríamos? Não. Eu não sei se você que está aí, você acha que chegou. Por exemplo, eu, como mulher, eu acho que não. Eu acho que nós precisamos ainda de mais representatividade. Nós precisamos de mais mulheres ainda à frente, porque eu acho que precisamos... a gente precisa colocar aí um peso na balança, tanto do lado masculino como do lado feminino. Então, acho que até mesmo para poder equilibrar as ideias, equilibrar a forma de se fazer política. Porque a gente tendo um pouquinho mais de voz, eu acho que a gente vai conseguir mudar um pouco aí os rumos dos programas, principalmente programas voltados para as mulheres, que muito se passou aí e não foi feito, ou muito foi dito e não foi feito. E também vou fazer um apelo aqui para que nossos próximos representantes da majoritária, eles parem e pensem o que eles têm a oferecer aí para o público feminino. Muitos me perguntam, você fala das mulheres porque você é feminista? Eu acho que toda mulher tem que ter o lado feminista. Isso não quer dizer que eu seja totalmente feminista, mas sou um pouco feminista, sim. Por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu acho que as mulheres elas estão jogadas. Elas estão jogadas e a gente precisa impulsionar mais as mulheres. A gente vê aí meninas jovens, muitas vezes aí sem um conhecimento, seja de maternidade. E nós vemos aí senhoras, muitas em depressão, sem conhecimento de até onde se tratar. Talvez, aí você fala, mas é culpa da comunidade? Em algumas situações, sim, porque a informação está lá. Quem tem que buscar somos nós. Mas o nosso governo precisa ter programas para poder, de alguma forma, chamar a atenção dessas mulheres. Então, campanhas preventivas para chamar a atenção dessas mulheres. Então, quando eu digo para vocês que as mulheres elas não estão ainda sendo tratadas como mereciam, eu digo por causa disso. Então, assim, os programas não estão chegando ainda na totalidade como deveriam chegar para a mulher. Então, é o que eu penso. Mas isso não quer dizer que não podemos estar provocando. Então, estamos aqui para provocar, e é isso que o Papo Reto faz. O Papo Reto está aqui para provocar. O Papo Reto está aqui para poder a gente fazer isso aqui, ó. Papo Reto comunitário, um papo direto com a comunidade. Que é você que está aí, comigo que está aqui, e com todos que realmente querem ajudar a impulsionar a comunidade. Então, assim, é uma iniciativa, muitas vezes voluntária, é uma iniciativa voluntária. É uma iniciativa voluntária. Mas que é uma iniciativa que tem que trazer resultados para a comunidade, como para você que vai sentar aí agora atrás de uma mesa que vai nos representar. Porque não adianta você sentar aí e não nos representar bem. Porque quando for lá na frente, a comunidade vai cobrar. E se a comunidade vai cobrar, então
que nós possamos, sim, que nós possamos ter essa conversa. Certo, gente? Então, é assim, eu acho que precisamos avançar bastante ainda nessa situação referente à mulher. Então, por isso a reflexão, tá bom? Então, em 5 pleitos, apenas uma mulher foi eleita em 2006 e os homens ocuparam todas as cadeiras. Para você ter noção. De 5 pleitos, uma única mulher foi eleita e os homens chegaram a ocupar todas as cadeiras. Então, a gente temos ainda, né? Temos ainda que lutar e trabalhar muito, 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 muito. Ainda não está bom, ainda pode ficar melhor. Eu vou mandar um abraço aqui para o Carlos. Carlos, que entrou. Teu voto impresso. O Carlos está dizendo ali que teu voto impresso. Sim, eu acho assim, que se for provada a fraude, até então, a gente viu o quê? Urnas aí em que não condiziam com a foto do candidato que você apertava na urna eletrônica. Então, o que leva a comunidade a pensar? Pô, fraude. Então, assim, são muitos erros para poder a gente aceitar, passar despercebido, sem questionar. Se o voto impresso ele não for violado, viu, Carlos? Se o voto impresso for realmente seguro e não for violado, eu concordo com o voto impresso. Desde que esse voto seja lacrado de uma forma segura e que não seja possível para ter algum tipo de fraude. Mas também não dá a aceitar urnas em que você vai votar no candidato, igual aconteceu com a colega minha na Asa Sul, e aparecia a cara do outro candidato. Vamos dizer que é uma pessoa idosa que não enxerga direito, uma pessoa idosa que acha que a foto está parecida ou não está parecida, não consegue identificar, muitas vezes, a pessoa através da foto. E aí confirmou seu voto para o candidato que não era o que ela queria. Está certo isso? Não está certo. Então, eu acho que tem que ser sim, investigado. Todas as urnas que deram problema, eu acho que tem que se buscar sanar isso. E se não for seguro e ficar provado realmente que houve ou ocorreu a fraude, a gente tem que sim votar para o voto impresso. Desde que o voto impresso também seja seguro, viu, gente? Não adianta a gente sair de 100 e ir para 10 ou vice-versa, de 10 e para 100. Então, eu acho que é preciso atentarmos, né, a todo esse tipo de situação. Seria muito bom se a população tivesse um pouco mais de voz. Seria bom que a população fosse mais ouvida pelos nossos governantes. Eu acho que eu vou dizer que se a partir do momento que temos mais diálogo, a gente consegue sim mudar muita coisa. Então, que agora em 2018, os nossos candidatos, as nossas candidatas eleitas, né, que nós temos aí a Flávia Arruda, do PR, a Érica Cocai, do PT, a Bia Quix, do PRP, a Paula Belmonte, do PPS, a Celina Leão, do PP. Por ordem de votos recebidos, a Cocai foi a única reeleita. Então, de todas essas mulheres, a Cocai foi a reeleita. Que elas possam, mulheres eleitas, que vocês possam abrir as portas, logicamente, para toda a comunidade, mas que vocês também possam ouvir mais as mulheres. Não façam como algumas candidatas que foram eleitas e que, quando as mulheres procuravam, muitas vezes não foram bem tratadas. Eu acho que a gente tem que mudar a forma de se tratar. As mulheres ainda cometem um grande erro que a gente tem observado nas ruas, de não dar espaço para as próprias mulheres. Não estou dizendo que é uma crítica, mas é uma observação que ficou bem claro nas ruas, a gente andando pelas ruas, e a gente conseguiu identificar isso, que felizmente as mulheres ainda não tratam 100% as mulheres como deveriam. Acho que a gente tinha que ter um pouco mais de abertura, um pouco mais de diálogo, umas com as outras,
para poder a gente fazer, com certeza, uma política mais conversada e menos crítica, né? Até porque as mulheres são bem mais críticas referente às mulheres. Então, assim, eu acho que a gente precisa ainda se atentar para isso e buscar uma forma de aproximação entre as mulheres. Então, vocês, mulheres, candidatas, deputadas distritais, eleitas no Distrito Federal, que vocês possam abrir as portas para as mulheres com maior carinho, né? Que o trato a uma mulher entrar no seu gabinete seja um trato realmente exemplar, que não tenha diferenciação de cor, de raça e muito menos de renda, né? Se é uma pessoa humilde, se não é uma pessoa humilde, se é uma pessoa de um cargo mais alto, mas que todas sejam tratadas por igualdade. E aí nós temos aí, em destaque, a Flávia Arruda. Flávia Arruda foi a mulher mais votada. Gente, 340 mil votos. E ela ainda, a Flávia Arruda ainda ganhou com a diferença de 41.565. A mais que o homem mais bem votado na Câmara, que foi o Júlio César, né? O Júlio César do PRB. Então, realmente a Flávia Arruda mostrou que foi bem mais votada que o Júlio César. Nós temos aí pelo Senado a Leila, que teve aí 467.787. Foi a primeira mulher eleita na capital. A primeira senadora eleita na capital. Então, assim, a Leila, ela acabou tendo aí esses 467 mil votos, só que, gente, pensa bem, ainda está longe, hein? Ainda está longe, mulherada. Porque o Regufe, ele em 2014, ele teve 821.715 votos. Então, assim, o Regufe ele foi muito bem votado. E olha só, arrastou muita gente. E quem sabe a gente logo vamos chegar lá, hein? Não foi agora, mas quem sabe a gente não vai ter uma senadora aí em 2022, realmente com essa expressão de voto. Quando eu falo expressão de voto, que ela seja amada, não só pelas mulheres, mas pelos homens também, que seja uma representatividade futura. Quem sabe até lá a gente não consegue ter uma mulher ainda aí representando a gente também, né? Como uma das senadoras mais bem votadas, chegando aí à margem do Regufe. A Leila chegou perto, não bateu o Regufe, né? De 467 para 821 mil votos é muita coisa. Há uma diferença gigantesca. Então, assim, precisamos sim de mais representatividade feminina, a fim de equilibrar as opiniões, equilibrar as opiniões na sociedade. Falta ainda muito a ser feito e muito a ser trabalhado. E a gente precisa ainda conseguir mais espaço no governo. Precisamos de mais espaço na comunidade. As lideranças feministas ainda, e femininas, né? Eu digo femininas, ainda são poucas. Nós temos aí muitas lideranças masculinas. Então, eu acho assim que precisamos trabalhar todo mundo junto, nós mulheres, para que a gente consiga, sim, mudar ainda os rumos e ter uma representatividade maior. E quando a gente fala de representatividade maior, a gente fala em todos os quesitos, né? Seja em todas as áreas, área de saúde, segurança e educação. Então, assim, mulheres que possam chegar à diretoria, que as mulheres façam parte do governo, do próximo governador, né, que vira a ser eleito, que tenha abertura para essas mulheres que fazem trabalhos aí excelentes na comunidade, que muitas vezes não são prestigiadas ou muito menos, de alguma forma, reconhecidas. Então, eu vou mandar um abraço aqui para Zélia de Oliveira Lacerda. Grande abraço, Zélia. Obrigado por você ter entrado no nosso canal. Lembrando que você que está entrando agora no nosso canal, o canal Papo Reto Comunitário, que você possa aí compartilhar o nosso canal. A gente estava aí, passamos aí sem apresentar o programa
3 dias aí, porque nós estávamos realmente com muitas tarefas e não tivemos aí como estar participando com vocês do Papo Reto Comunitário. Mas que você possa, sempre que a gente estiver apresentando o Papo Reto Comunitário, que você possa compartilhar, que você possa curtir, porque a sua curtida já fará uma grande diferença. Você pode achar que não, mas só o fato de você curtir e impulsionar-nos, isso já faz grande diferença. E agradecer também pelo prestígio de vocês estarem aí com a gente na TV Estação 26. A TV Estação 26 que veio fazer que está fazendo um trabalho de grande diferença e que está dando espaço a você que é da comunidade, você que é o pequeno empresário e que participa conosco, que nos apoia. Então, assim, é um canal aberto da comunidade, né? Para você estar participando. Então, não deixe de participar, que é de grande importância você usar o seu canal, usar a sua TV Estação na sua comunidade. Então, muitas vezes a gente deixamos de propagar até informações que são tão válidas para a comunidade, porque a gente simplesmente não procuramos aí nem o nosso canal de informação livre, que muitas vezes nos dá a oportunidade, que é a TV Estação 26, e que são canais como esse, Papo Reto Comunitário. Um lugar onde você pode ter um papo assim, gente, direto, tá bom? Então, assim, um grande abraço para você, turma, que estão aí prestigiando a gente no Facebook. Aí, ao contrário do que se observa no cenário nacional, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, nós tivemos aí participação das mulheres, mas só que do pleito de 2014 para agora, para o pleito de 2018, foi cair, né? De 5 mulheres, a gente tivemos aí a representatividade dos 24 deputados distritais eleitos, temos apenas 3 mulheres, né? Então caiu de 5 para 3. A gente não conta com a Thelma Rufino, porque Thelma Rufino ela foi reeleita, né? Então nós temos aí a Alete Sampaio do PT, nós temos a Thelma Rufino do PROS e a Júlia Lúcia do Novo. E que essas mulheres elas possam, embora que a gente teve uma queda aí na Câmara Legislativa, que poderia ter sido bem mais, olha só, 24 vagas, e a gente conseguiu apenas 4, né? Eu diria 4, porque a Thelma Rufino também está entre elas, né? Mas a gente já tivemos representatividade de 5, né? Que foi Celina Leão, a Liliane Roriz, a Luzia de Paula e a Sandra Fará, juntamente com a Thelma Rufino, que fazia o trio de 5, que a Thelma Rufino participava de alguns trabalhos junto na casa da Câmara Legislativa com essas mulheres. Mas nós temos aí a Celina Leão, né, que de alguma forma vai representar as mulheres aí, mas agora na Câmara dos Deputados, e que ela possa, sim, fazer agora diferente, né, que a Celina Leão. A Celina Leão, eu tive um contato com a Celina Leão na marcha, aliás, foi a Caminhada da Paz, e assim, ela participou da Caminhada da Paz, e foi uma pessoa totalmente humilde, né, naquele momento, pelo menos, e sempre que a gente buscou e parou para conversar com ela, ela pelo menos sempre nos tratou com igualdade. Eu espero que, Celina Leão, você continue da mesma forma e que possa fazer um bom trabalho e ajudar realmente as pontas, porque não adianta ajudar só o centro, você tem que ajudar as pontas, que são essas lideranças comunitárias que são muito sofridas e que têm um trabalho de representatividade junto à comunidade, porque sem essas pessoas das pontas, com certeza vocês não estariam eleitas. E nós temos aí muitas dificuldades ainda a vencer. Nós temos diversas dificuldades a vencer ainda na nossa comunidade e no nosso Distrito Federal, se falando nessa turma que foi eleita, e nos desafios a vencer da representatividade feminina. Temos muito ainda a vencer. Porque ainda nós nos deparamos com diversos obstáculos. Aí vocês vão pensar assim, poxa, tem obstáculo? Tem, gente. Sempre teve obstáculo. Felizmente, a mulher ela ainda não é aceita com igualdade, pelo menos na área política. Está mudando? Está mudando. Mas ainda não temos aquela aceitação como deveria.
ao longo da caminhada nas ruas, eu me deparei com situações em que os homens iam discursar e nós tínhamos aí uma candidata que disputava feminina, vamos dizer, uma ou duas candidatas. E muitas vezes as nossas candidatas não eram chamadas para o discurso. Ou seja, se a gente não falasse, oi, eu estou aqui, eu posso falar também? Ou entrar na fila? Muitas vezes, os que apresentavam os candidatos se esqueciam das mulheres. Esqueciam das mulheres. Então, assim, e isso ficava nítido que, felizmente, nós temos que levantar o braço. Oi, posso falar? Mas, assim, a gente sabe que, felizmente, isso aí vem do tempo da história de muito tempo atrás, né? Só que precisamos dar um espaço para a mulherada precisa falar sim, a mulherada precisa se posicionar sim, a mulherada precisa passar o que ela tem a dizer para a comunidade sem ter que ficar pedido. Eu acho que onde temos um grupo, acho que todos têm que ter voz e a gente não pode deixar a mulher no final da fila. Ou cadê a gentileza, hein? E aí, moçada, cadê a gentileza? Não pode esquecer da gentileza, que temos mulheres na fila, então, pelo menos, vamos deixar aí, intercalar, colocar as mulheres aí para poder falar, né? E que isso possa ser diferente, viu? Nesse novo governo. É até engraçado, eu falo assim para vocês que é engraçado, porque eu vi muitas coisas. E eu precisava falar com vocês, porque foi até interessante, foi bastante interessante. Tivemos muitas coisas boas aí também. Nas feiras livres, as mulheradas, elas realmente abriram a boca, reclamaram muito, falaram que estavam cansadas, que a grande vontade era de votar em branco e que não acreditavam mais em ninguém e resgatar isso e fazer com que a mulher vote na mulher. Não, tudo bem, se você não quer votar no homem, então vou votar na mulher. Que é o que a gente sempre buscou aqui. Vamos igualar um pouco o cenário. E a mulherada fala, não vou votar em ninguém, não, vou votar em ninguém. Eu prefiro você votar num passarinho lá de casa que votar em alguém, vou votar em branco. Não, não vote em branco, não faça isso. O seu voto em branco só vai piorar mais a situação, não vai valer para nada, mas você está dando mais espaço ainda para que o seu candidato que estava na frente, de repente, fique para trás, né? Eu vou mandar um abraço para o Alex Alves. Boa noite, Eli. Boa noite, Alex. Tudo bom, querido? Estou precisando de você, hein? Vamos combinar aqui para você falar com a gente aí. Viu, Alex? Alex dos diabéticos. É uma pessoa que precisa ter espaço também, viu? Candidatos eleitos, candidatas eleitas. Nós temos pessoas que fazem trabalhos magníficos. Temos uma turma do diabéticos aí que faz um trabalho suado e não é reconhecida. Alex do diabético, que vocês possam dar espaço, porque nós temos aí diversos idosos que estão sem orientação, que muitas vezes o filho ou a filha trabalham o dia inteiro e que precisam são diabéticos, precisam pegar o seu remédio no posto de saúde. Eu estou só mandando um alerta, tá, gente? É só um alerta aí para vocês. E que não conseguem pegar isso no posto, o remédio no posto de saúde, e muitas vezes não tem nem informação de onde, ou então onde buscar, porque muitas vezes esquecem de falar com os filhos, e eles nos relataram essa dificuldade que é já, não só da medicação que não está chegando nos postos de saúde, mas muitas vezes não sabe nem para onde ir, para quem recorrer. Então a gente precisa buscar uma forma, senhor governadores. Agora eu vou chamar a atenção novamente de vocês, candidatos que vão agora disputar logo, logo. A gente vai estar falando um pouquinho mais da majoritária, tá, gente? Vocês que estão entrando aí, vamos estar falando, sim, da majoritária, logo, logo, nos nossos próximos programas. Quem sabe não traremos aqui alguém da majoritária, seja o Ibanez, seja o Hollenberg. Então, estamos aí, vamos ver, né? Então, assim, por quê? Porque eu acho que a gente precisa, sim, aproximar a política da comunidade, aproximar a política da sociedade. Todos têm que se aproximar um pouco mais da política.
Porque se a gente não se aproximar um pouco mais da política, a gente não vai conseguir brigar pela medicação que está faltando no posto, a gente não vai conseguir brigar por uma gestão mais eficaz pelo passe estudantil, porque o caos que a gente viu nos 4 anos foi terrível, vocês sabem disso. A gente não vai conseguir brigar por coisas básicas, uma creche para o filho, uma vaga numa escola, um remanejamento de uma vaga na escola, onde nós temos aí diversas pessoas da comunidade que estão andando, pegando 2 ônibus para levar o filho. Vamos lá, vou colocar uma distância para vocês, tipo o sol nascente, a final da Ceilândia. Então, imagina, onde não passa as linhas, tem que pegar 2 ônibus. Isso tem que acabar. Isso tem que ser revisto. Então, só andando nas ruas, só conversando com a comunidade, a gente consegue passar isso para você, senhores governadores. Vocês que vão lutar aí, que vão buscar logo, logo aí o pleito, né? Que você, senhor Ibanez, você, senhor Lemberg, entendam isso. A gente não faz política só na teoria, a gente tem que andar. Teoria é muito prático. Só que andando na rua a gente vê que é bem diferente. Há uma diferença muito grande. E precisamos, sim, falar sobre isso de uma forma direta, no Papo Reto Comunitário. Convido a vocês. Nos procurem. Venham conversar com a gente aqui. Venham falar um pouquinho do Sol Nascente. Venham falar do Guará. Venham falar de Taguatinga. Venham falar do Paranoá. Venham falar do Riacho Fundo, do Brasilândia. Ué, por que não, de repente, até Águas Lindas? Então, vamos sim falar das nossas cidades satélites. Vamos falar dos maiores problemas na nossa cidade satélite. E a locomoção é um grande problema ainda, parecia que não, mas é um grande problema ainda. Então, assim, a representatividade feminina, como eu falei, encontra ainda diversos obstáculos. E nós temos aí diversos aspectos, dos aspectos que nós temos 3, que podem ser apresentados como centrais. Então, assim, nós temos aí muita dificuldade ainda para a representatividade feminina, nós temos muita dificuldade ainda para a gente estar alcançando isso. Por quê? Porque nós temos aí os próprios partidos não dão oportunidade, os próprios partidos não dão oportunidade, a mídia não dá oportunidade e a sociedade não dá oportunidade. Então, vamos lá, partidos. Nós temos aí, por que a gente conseguir realmente colocar mais mulheres na política eleitas é tão difícil? Porque nós temos o problema dos partidos. Nós temos aí mulheres que disputaram aí todo o pleito eleitoreiro sem verba partidária, embora que tinha lá a cota dos 30%. Falava-se tanto nos 30%, né, que as mulheres teriam que ser 30%, mas 30% sem verba. Gente, 30% sem verba? Como é que uma mulher consegue se locomover sem verba? Como é que uma mulher consegue fazer política sem verba? Se para o homem já é tão difícil, para a mulher não vai ser difícil? Então, é difícil colocar as mulheres já justamente por isso. Primeiro, pelos partidos. Os partidos não respeitam as mulheres ainda. Quais os partidos? Eu digo assim, que eles respeitam, mas eles poderiam respeitar muito mais. Então, os partidos ainda não respeitam da forma que a gente, talvez, precisaria ser respeitada. A gente teria que ter um pouco mais de abertura, e nós não temos essa abertura. Pode ser mudado? O seu partido pode ser mudado? Pode, o seu partido pode ser mudado. Desde que a cúpula partidária, os diretores, o presidente, estejam abertos à participação feminina. E quando eu digo a participação feminina, eu digo também a responsabilidade de também ter esse cuidado que é tentar, de alguma forma, fomentar a mulher, já que a cota, se a gente tem aí, temos que ser 30%,
mas que elas não trabalhem, que elas não vá para a rua sem um impulsionamento partidário, sem pelo menos uma verba partidária, certo? Como muitos candidatos saíram para a rua na cara e na coragem. Vou mandar um abraço aí para Margarida Minervina. Valeu! Valeu, Margarida. Você hoje não está aqui, mas Margarida mandou um abraço para todos vocês, vocês que estão entrando agora no canal. Lembrando que hoje vocês falam com Eli, Cleuda. Então, assim, eu sou Eli, faço o programa juntamente com a Margarida, Papo Reto Comunitário, um canal aberto para você que está aí, participar aqui com a gente, falando da comunidade e falando dos assuntos diários, né? Estamos voltando, aos pouquinhos estamos voltando e aos pouquinhos a gente vai engrenando, né? A gente começa meio lenta, mas aos pouquinhos a gente vai engrenando. Outro problema que é de grande dificuldade feminina, né, para a mulher ser eleita. A mídia. A mídia não ajuda a mulher. A gente não tem abertura na mídia. A gente não tem abertura. A gente é mal convidada a grandes mídias locais. Cadê que a Record? Cadê que a SBT? Cadê que nós temos aí o G1 sentou com essas mulheres e colocou o Correio Brasiliense? Vamos lá para o Correio Brasiliense. Cadê que o Correio Brasiliense fez uma matéria com mulheres, renovação das mulheres, ou mulheres que estão aí pela primeira vez? Por que não deu oportunidade aí para cada partido, 3 candidatas de cada partido, e foi fazendo aí um giro, falando um pouquinho sobre essas mulheres, sobre essa renovação política? Então a gente não tem essa abertura. Por que não convidou as mulheres para fazer uma reportagem com todas as mulheres? Nem que não desse para fazer com todas, de todos os partidos, mas que fizesse aí uma de cada partido, já seria uma abertura. Então a mídia, felizmente, não facilitou a abertura para as mulheres. Então, assim, para a gente conseguir ter esse espaço, precisamos de apoio, sim. Das mídias, precisamos de apoio, sim. Então as redes precisam também nos dar espaço. As mídias locais, as TVs locais, são poucas TVs locais, igual a nossa, que fizeram aí um rodízio com as mulheres. Então, a gente precisa também ter um pouco mais desse respaldo. Porque o partido, ele recebe a verba para fazer a divulgação da mulher. E cadê? Para onde que foi? Para onde foi? Para onde foi esse dinheiro? Que até o impulsionamento, até a divulgação nossa no partido foi mínima. Então, assim, se a gente recebe, se o partido recebe para poder impulsionar a mulher, se o partido recebe para impulsionar a publicidade, para onde que foi esse recurso que também ele não caiu como conta para a gente? Cadê o recurso que os partidos receberam das fundações, que os partidos recebem o recurso das fundações? Então, eu acho que isso tem que ser revisto. A gente precisa um pouco mais de oportunidade. E a sociedade, por último, a sociedade. Então, eu falei de quais os aspectos. Eu falei das dificuldades para a mulher ser eleita. Nós temos aí os aspectos que colaboram de alguma forma. Eu falei dos partidos, falei da mídia, e agora vou falar da sociedade. A sociedade precisa acolher mais a mulher como uma pessoa de voz. A gente tem que olhar com mais carinho. Nós temos mulheres, como eu falei do começo do programa, e vou fechar o final do programa, nós temos mulheres aí que estão vestindo a camisa com a cara e a coragem. Mulheres que estão impulsionando aí muitas melhorias que estão chegando aí nas comunidades, mas que não estão sendo reconhecidas. Nós temos lá o João e a Carla. O João é mais visto do que a Carla. Isso tem que mudar. Sociedade, isso tem que mudar. Nós precisamos ter mais abertura. E também você tem que fazer a sua parte, sociedade, que é a da abertura e respeitar mais as mulheres. A gente não pode retroceder, não. A gente tem que avançar. Mulheres, precisamos avançar. Então, se não avançarmos, que melhorias teremos daqui a 2022? Não é não? Eu não digo em 2022. Como é que a gente vamos chegar em 2050? Você já parou para pensar nisso?
Então, a sociedade precisa ter mais abertura e dar espaço para o diálogo com a própria mulher. Então, eu não estou me desmerecendo aos homens, mas a gente precisa, nós estamos falando aqui de mulheres eleitas no governo e precisamos cobrar dessas mulheres eleitas uma boa representatividade feminina, sim. Precisamos de programas que cheguem de prevenção na ponta, que somos aqui, o que é distribuído aqui para a nossa comunidade. E somos nós, através de programas e canais como esse, que vamos trazer, de alguma forma, esse diálogo. Porque se a gente não sair para poder cobrar, daqui a pouco a gente não vai ser lembrada. Então, mulheres, vocês que foram eleitas, que estão aí, que vocês possam dar abertura para nós, mulheres, que estamos aqui na comunidade, para um diálogo mais de perto, que a gente possa, aí sim, trazer programas, campanhas preventivas e fomentar um pouquinho aí as vidas de tantas mulheres sofridas, que trabalham aí 23 horas, 24 horas, né, dia a dia, dia após dia, que vocês possam fazer um governo aí ao longo dos 4 anos com maestria, mas que não esqueçam que vocês foram eleitas e, com certeza, muitas mulheres tentaram ou apostaram para que isso dê certo, né? E precisamos que você abra o seu gabinete e que você traga as audiências públicas para a comunidade, para a aproximação da comunidade junto, né, a vocês, candidatas eleitas. Não adianta só fazer a política de dentro do gabinete. É preciso trazer o gabinete para dentro da comunidade e que vocês possam colocar mulheres que possam realmente representá-las, e mais mulheres que sejam voltadas realmente para impulsionar e para a autoajuda. Porque nós temos aí, felizmente, muitas pessoas que dizem que representam um candidato, e quando o candidato vira as costas, tudo muda. Não representa candidato, só representa o próprio interesse ou bolsa. Então, assim que vocês candidatas, possam realmente estarem atentas a tudo isso na comunidade local e que possam realmente encontrar essas lideranças de ponta, essas mulheres de ponta que ainda não foram reconhecidas, né, para, de alguma forma, fazer parte do governo de vocês e que a gente possa mudar, sim, mudar aí a forma como as nossas mulheres, mudar, aí repaginar aí as nossas mulheres, que elas possam levantar a cabeça e dizer que está sendo bem representada. Tá bom? Gente, é isso, né? Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço aí, Miguel Lucena que de alguma forma esteve conosco aí, que sempre nos impulsionou. Um abraço a Zezé, que é uma pessoa aí, uma grande professora, que representa aí a casa Anísio Teixeira, e que é uma mulher que não pode ser esquecida, viu? Mulheres eleitas. Zezé Rocha não pode ser esquecida, porque ela tem grande conteúdo. E que vocês realmente possam fazer com sucesso e possam trazer aí o seu gabinete para junto da comunidade local e realmente mudar para melhor aí o futuro da nossa comunidade feminina, como da nossa comunidade no todo, e melhorar a nossa sociedade de alguma forma, para melhor, certo? Então, eu termino aí com vocês, dizendo mais uma vez como eu comecei. Precisamos aproximar a política da vida das pessoas. Precisamos aproximar a política da vida das pessoas. Só assim, realmente, faremos, com certeza, aí um governo melhor. Grande abraço, gente. Grande abraço. Margarida, obrigado e boa noite a todos vocês.